Cisto pilonidal. Como eu já falei em um outro vídeo, gente, o paciente de cisto pilonidal muitas vezes chega na consulta preocupado, porque já viu muitas coisas na internet, viu grandes feridas, viu alguns relatos, do pós-operatório da cirurgia aberta, então realmente está preocupado. Só que tem muita coisa que a gente pode fazer antes mesmo de pensar numa cirurgia. Resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês porque eu passo alguns cuidados antes de operar o paciente e muitas vezes chega para operar, está lá na mesa de cirurgia e teve uma grande melhora só com esses cuidados e muitas vezes a gente consegue até evitar a cirurgia. Então nós vamos ver quais cuidados a pessoa que tem cisto pilonidal deve ter se ela quer tentar evitar uma cirurgia. Vamos lá? Olá, eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Eu tenho um curso que se chama Intestino Saudável, é um curso que eu abordo toda a relação do nosso corpo com o intestino e do intestino com o corpo. O intestino hoje em dia tem uma participação muito mais importante do que se sabia antes. O microbioma, que é aquela flora de bactérias, de micro-organismos que vivem dentro do intestino, influenciam inclusive o nosso humor. Tudo isso tem no curso. Então tem a parte da relação do intestino-cérebro, alergias alimentares, sensibilidade, outras doenças, câncer, tudo isso tem lá. Te convido a conhecer, o link está na descrição. E eu trato cisto pilonidal, gente, há mais de 10 anos. Já tive pacientes com cisto de todos os tipos, desde cistos muito grandes até cistos muito pequenos. Realmente, com esses cuidados, eu já tive resultados muito positivos de melhora do quadro, melhora da inflamação e muitas vezes a gente consegue evitar a cirurgia e acompanhar o paciente. Eu não estou falando que isso aqui vai resolver todos os casos, isso é muito importante que a gente entenda. São cuidados que vão desinflamar a região e tendo a possibilidade até de cicatrizar. Agora, o cisto pilonidal é uma doença eminentemente cirúrgica, então a grande maioria dos pacientes vai precisar operar em algum momento ou outro. A cirurgia pode ser feita em caráter de urgência, naqueles casos em que tem abscesso, e pode ser um processo eletivo, naquele paciente que está com a doença de uma forma que não está inflamada. Normalmente, nesses casos, a gente consegue programar e tratar de uma forma eletiva, com resultados melhores e com uma recuperação melhor. Só lembrando, gente, cirurgia de cisto pilonidal não existe só cirurgia aberta, A gente tem tentado difundir isso porque muitas pessoas não sabem. O tratamento tradicional com a cirurgia aberta, que fica uma grande ferida aberta ali, ainda é o mais realizado, mas existem diversas opções e nós vamos ver elas também. Vamos lá então, vamos falar do cisto pilonidal. Se você não sabe, o cisto pilonidal é uma inflamação que acontece na região entre as nádegas, que muitas vezes as pessoas chamam de cofrinho. Não é exatamente na região do ânus, é acima do ânus, abaixo das costas. Naquela região, normalmente vão aparecer alguns buraquinhos ali, que são a entrada do cisto. O nome mais correto nem seria cisto pilonidal, e sim doença pilonidal. Por quê? O que é um cisto? É uma cavidade totalmente fechada no nosso organismo. A gente pode ter cisto em qualquer lugar. Tem cisto renal, cisto hepático, cisto de pele, tem vários tipos de cisto. Só que o cisto pilonidal, como eu falei, ele tem uns buraquinhos ali. Ou seja, ele não é um cisto verdadeiro, ele é uma cavidade que tem uma abertura. Esse cisto, ele normalmente vai formar como uma consequência da anatomia daquela região e também da entrada de pelos na região. O pelo entra ali, vai formando tipo um ninho de pelos, por isso esse nome, pilonidal. Pilo de pelo, nidos de ninho. E vai acontecendo ali uma inflamação abaixo da pele que pode vir até infecção. A diferença de inflamação e infecção é a presença de bactérias proliferando. Então, no caso de uma infecção, vai ter pus, vai ter vermelhidão, um inchaço naquela região, que é o que a gente vai chamar de abscesso. O abscesso, como eu falei, gente, é uma urgência. Então, nesse caso, é indicado que se faça uma drenagem, que seria aquela cirurgia de urgência. Na cirurgia de urgência, vai se drenar aquele pus para voltar a doença para uma fase em que não está inflamada. Então, cisto pilonidal ou doença pilonidal é isso. É a formação de uma cavidade abaixo da pele que muitas vezes vai ter pelo ali dentro e que pode vir a inflamar, causando sintomas recorrentes. Esses sintomas podem ser mais ou menos intensos. Tem pessoas que têm muito desconforto, muita dor e prejudica muito a qualidade de vida. E tem pessoas que não têm sintoma nenhum, porque a doença não está inflamada, está naquela fase quiescente. Então, vai diferenciar quem que a gente precisa operar e qual a pressa que a gente tem que ter para operar. Agora, como eu falei, tem várias coisas que a gente pode fazer tentando desinflamar e até mesmo evitar uma cirurgia. Então vamos lá, vamos ver quais são esses cuidados que a gente deve ter. O primeiro cuidado, gente, é a remoção dos pelos.
Os pelos que tem dentro do cisto, eles não nascem lá dentro, eles caem lá dentro, eles entram por esses orifícios e eles mesmos vão causando esse orifício e causando aquela cavidade ali. Então a gente deve remover os pelos em torno dessa região. Então mede mais ou menos 5 centímetros em torno de toda a região acometida e faça a remoção desses pelos. A melhor opção seria fazer a depilação a laser. Por que isso? Porque fazendo a depilação a laser, os pelos vão parando de crescer com o tempo e vai ter um resultado melhor no longo prazo. Sabe o que os estudos mostram? Que a remoção por laser diminui inclusive a taxa de recidiva da doença com o tempo naqueles pacientes que operaram. A depilação a laser é um processo que precisa de várias sessões, mas vai diminuindo o crescimento dos pelos ali. Então faça um período de remoção dos pelos e depois sessões de manutenção. E outro motivo que diminui a recidiva, gente, é porque o paciente que faz a raspagem dos pelos, uma vez que os sintomas melhoram, esse paciente vai perdendo a motivação para fazer a retirada dos pelos. Então com o tempo vai voltando a ter pelo, vai aumentando o risco de recidiva, o risco de entrar pelo ali naquela região. Por que isso é tão importante, essa remoção dos pelos? Pelo fato, gente, de que o pelo ele é um corpo estranho. Por mais que ele seja produzido pelo organismo, quando ele entra dentro daquela cavidade, ele vai atuar como um corpo estranho, gerando uma resposta inflamatória, tecido de granulação, secreção, tudo isso podendo levar à inflamação. E é impressionante a melhora que se tem quando se começa a remover os pelos da região em torno, porque para de inflamar, então melhora demais, diminui secreção, diminui dor, desconforto e muitas vezes diminui até o tamanho da cavidade, porque tendo menos inflamação tem a possibilidade de cicatrizar algumas regiões. Pode acontecer até de cicatrizar tudo, mas como eu falei, é uma doença eminentemente cirúrgica. Fora isso, gente, próximo cuidado que eu sempre recomendo é a colocação de calor local. Pode ser feita uma bolsa de água morna, pode ser feita a ducha de água morna do chuveiro ali, deixa esquentar bem aquela região. E aí, durante esse banho, durante esse calor, a pessoa pode fazer uma compressão leve ali para ajudar a vazar qualquer coisa que esteja dentro daquela cavidade. Quando faz a compressão, drena qualquer secreção, muitas vezes sai um pouco ali de resíduo e pode sair até pontinhas de pelo. Quando o pelo está exposto naquele buraquinho, a pessoa pode puxar. Como eu falei, o pelo está solto ali dentro, ele não nasce lá, ele não tem raiz aquele pelo. Então, com uma pinça, pode-se puxar aquele pelo que está exposto naqueles buraquinhos. Com isso, tira o corpo estranho, diminui a inflamação e tem uma grande melhora. Gente, tudo que vazar de dentro do cisto está ajudando. Às vezes a gente vê algumas pessoas ocluindo totalmente aquilo ali de forma hermética, não sai nem entra nada ali, põe um curativo bem fechadinho mesmo. E aí o que acontece? Está acumulando ali dentro, só está piorando o problema. Então tudo que vazar de dentro está ajudando, diminuindo a inflamação. É muito importante ter cuidado nessa compressão, né, gente? Não é para sair apertando lá e machucando, não. Porque a agressão à região, trauma, é um fator que aumenta o risco de inflamação. Então é uma compressão leve, com cuidado para ajudar a vazar ali. Só com esses dois cuidados a gente já tem uma grande melhora. Mas tem mais que a gente pode fazer? Tem sim. Uma coisa muito importante para a gente fazer é exatamente evitar trauma na região. Então, como eu falei, o trauma ele pode aumentar a inflamação. O que a gente pode fazer para diminuir trauma? Evitar ficar sentado em cima daquela região ali, diminuir o peso, né, gente? Quem está com sobrepeso, diminuindo o peso, comprime menos, usar uma almofada adequada para proteger aquela região. Então vamos lá, né? A pessoa deve evitar ficar grandes períodos assentada. Então, a cada 30, 40 minutos, levanta, anda um pouco, deixa o sangue circular. Isso já vai ajudar. Fora isso, a postura ao assentar. A gente deve assentar com a postura mais ereta, com o corpo inclinado para frente. Isso vai tirar o peso daquela região. Só tem que tomar cuidado que quando inclina demais também, ó, puxa aquela pele e acaba também tendo trauma na região. Então tem que ser um meio termo, né, gente? Usar o bom senso e o equilíbrio. Outra coisa que eu falei é almofadas adequadas. Nós temos almofadas de proteção para o cóccix. Aqui eu tenho dois exemplos, ó, uma almofada quadrada, né, e a outra almofada tem um formato aqui que não tem um nome específico. A almofada, gente, vocês vão notar que ela tem essa área vazada. Para que isso? Essa é a região que a pessoa vai usar para sentar. Então coloca essa almofada na posição que aqui vai estar as costas da pessoa.
Então, essa região vazada aqui é onde a pessoa não vai apoiar o peso, ou seja, vai proteger a região ali do cisto pilonidal. Então, esse tipo de almofada chama almofada para proteção do cóccix, é assim que vocês vão encontrar. É muito importante ver qual almofada se adapta melhor ao seu peso, porque tem almofadas que são mais rígidas e outras são mais compressíveis, então veja qual que é melhor para o seu peso. Eu tenho um vídeo aqui que eu abro várias almofadas, inclusive essas daqui. Além disso, existem alguns outros cuidados que a gente precisa ter, mas aí a gente tem que passar numa consulta médica. Por quê? Normalmente vão ser sabonetes específicos que podem ser sabonetes antissépticos e existem algumas pomadas que podem ser indicadas no caso de haver feridas na região ali. Algumas pomadas dessas com antibiótico, preciso de receita médica para comprar. Como eu falei, gente, quando a gente começa com esses cuidados, é impressionante a melhora que se tem. Eu já vi casos de grande redução e até de cicatrização. Lembrando que cada vez que tem uma inflamação, é uma oportunidade que o nosso organismo tem de aquela região cicatrizar, então nós temos que cuidar muito bem. Se a pessoa teve uma inflamação, drenou, fazendo esses cuidados, tem uma chance até daquilo ali vir a cicatrizar, não precisando de uma cirurgia. Como eu falei, existem vários tipos de cirurgia para cisto pilonidal. A cirurgia mais clássica e mais difundida, e ainda assim hoje, né, mais realizada é a cirurgia aberta, que abre aquilo tudo ali e deixa uma grande ferida. É uma recuperação lenta e muito dolorosa. Mas hoje em dia a gente tem opções. Nós temos a cirurgia, por exemplo, por vídeo, né, que se chama EPSIT. A gente entra com o vídeo e enxerga lá dentro, cauteriza toda a loja, limpa, tira pelos, tira tecido de granulação, lava. Aí depois nós vamos fechar um ou outro orifício, às vezes deixa aberto ali só os orifícios, mas não fica aquela grande ferida aberta e essa técnica tem um ótimo resultado. No caso de cistos menores ou cistos mais finos, a gente tem a opção do laser de fibra, que a gente introduz ali e vai queimando por dentro e ele vai selando, fechando aquela loja. Então na hora que a gente termina a cirurgia, a loja está toda fechada e ela vai começar a cicatrizar. É lógico que ela pode vir a abrir de novo. Todas as técnicas, tanto a aberta como essas menos invasivas, existe a possibilidade de recidiva, mas a gente tem as opções e a gente tem que direcionar para cada caso. E nós temos técnicas que nós vamos rodar retalhos, nós temos técnicas fechadas, nós temos outras técnicas também minimamente invasivas, mas que não usam materiais. Então nós temos que estudar cada caso para indicar bem qual que é a melhor opção para cada caso. Espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou, lembra de curtir. E, gente, ó, como eu falei, meu curso Intestino Saudável é para todo mundo. Vocês vão aprender muita coisa ali para ter mais vida e viver melhor. Então, a saúde de verdade começa pelo intestino. Fora isso, gente, acesse meu site. Toda semana eu tenho postado lá textos sobre saúde intestinal, abordando diversos assuntos, inclusive o cisto pilonidal, que não está diretamente relacionado ao intestino, mas é claro que a saúde geral e a saúde intestinal vão influenciar a inflamação ali e evolução. E fora isso, lá no meu Instagram o conteúdo é diferente, daqui eu posto um pouco de conteúdo pessoal também e abro caixinhas de perguntas, se vocês mandam as perguntas e eu respondo lá nos stories. Um grande abraço, vejo vocês na próxima.